Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como que de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher, casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nesse evangelho aqui, os fariseus, já começa dizendo, os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus para pô-lo à prova, Porque, na verdade, eles interpretam a lei do jeito que eles querem, tá entendendo? E no tempo de Moisés, é verdade que Moisés escreveu essa carta, para preservar a mulher. Porque a mulher, ela estava assim sendo marginalizada. Acontecia alguma coisa que o cara mandava a mulher embora. Não te quero mais, mandava a mulher embora. E a mulher ficava ali vagando, tá entendendo? Não tinha mais o que fazer com ela. Virava uma coitada, virava um nada. Essa que é a grande verdade. Aí Moisés falou para escrever essa carta, dar na mão da mulher, pelo menos para a mulher poder recomeçar uma vida. Mas Jesus está dizendo que no começo não era assim. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Moisés fez isso para preservar a mulher, para cuidar da mulher que estava sendo marginalizada, estava sendo massacrada. Olha que coisa terrível desses mal acabados. Essa que é a grande verdade. Amados, nós temos que entender que o casamento é uma coisa séria. A gente não pode ir para um casamento já pensando: eu vou, se der certo, Deus, se não der, eu descaso, não tem problema nenhum. E eu falo isso com toda a propriedade porque eu sou filho de pais separados. Meu pai, e minha mãe se separaram. Morei um tempo com meu pai, morei um tempo com a minha mãe. O tempo que eu morei com meu pai, minha mãe fez falta. O tempo que eu morei com a minha mãe, meu pai fez falta. Então os filhos também ficam no meio dessa bagunça. É por isso que nós temos que pensar bem, pensar muito bem antes de ir para o matrimônio, antes de dizer o sim no altar. É muito sério, amados, é muito sério. O problema é que nós estamos levando a nossa vida, empurrando com a barriga. Nós estamos brincando muitas das vezes com as coisas de Deus. É claro que tem situações que foram difíceis, tem situações que tem aí os casais de segunda união que a gente tem que cuidar. É verdade, E a Paróquia São Paulo Apóstolo tem cuidado. Nós temos ajudado as pessoas a fazer lá o seu caminhar, no tribunal eclesiástico. Mas nós temos que entender isso. Esse evangelho ele é muito sério nos dias de hoje, aonde a gente está levando a vida, se empurrando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Casamento é coisa séria, casamento tem que ter amor, casamento tem que ter responsabilidade. E outra, como diz, o padre, se você quer casar para ser feliz, cuidado. Seu casamento tem tudo para dar errado, mas se você casar pensando em fazer o outro feliz, aí vai dar certo. Você vai conseguir engolir alguns sapos,
não é? Então pense nisso. Casamento não é brincadeira, não é brincadeira. Pense muito bem antes de levar, não é, a sua noiva, o seu noivo para o altar. É coisa de Deus, é coisa séria. Amém.